Você entendeu o que o STF fez com o povo brasileiro, ou melhor, contra o povo brasileiro? Calma que eu vou tentar te explicar. O indulto é um perdão de pena concedido por líderes apenas para causas humanitárias, em tom de clemência e urgência, antes usado em casos de doença terminal ou de idade avançada do criminoso, mas não habitual, se levar em conta que os canalhas também envelhecem. No Brasil, desde 88, a Constituição definiu que o presidente tem esta competência exclusiva, só não vale para crimes hediondos. Até então, o perdão dava liberdade a criminosos que tivessem cumprido até um terço da pena. Em 2016, Michel Temer decide facilitar a vida dos criminosos e assina um decreto que diminui a pena de um terço para um quarto. Em 2017, ele decide reduzir ainda mais a pena para um quinto, ou seja, uma trama gradativamente planejada para não chamar a sua atenção e libertar os amigos que a Lava Jato prendeu, usando a lei para driblar a justiça e institucionalmente legalizar a corrupção, que ainda não é considerada crime hediondo no Brasil. Em dezembro do ano passado, a PGR foi ao Supremo contra o ato de Michel Temer e o ministro relator Luiz Alberto Barroso concedeu uma liminar que suspendeu parte do decreto. Segundo Barroso, o indulto não se aplicaria a crimes do colarinho branco como corrupção e peculato. Enfim, esta semana foi julgada e aprovada pela maioria a liberação do indulto, com a pena reduzida, aquela que Temer editou no ano passado. Se receber um indulto, um preso condenado a 10 anos poderá sair pela porta da frente se cumpriu apenas 20% da pena, ou seja, 2 anos. O ministro Fux pediu vista do processo, que quer dizer mais tempo para analisar o tema. Quando isso acontece, o julgamento normalmente é paralisado, mas o ministro Marco Aurélio decidiu antecipar seu voto e escancarou a pressa dos ministros em soltar os criminosos. Então ficou assim. Votaram contra o indulto editado por Temer apenas 2 ministros, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Votaram a favor Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes e Celso de Mello, a turminha famosa e sorrateira que você já conhece. E por 6 votos a 2, com argumentos que envergonham a magistratura, o STF liberou o indulto de Natal de Temer e retribuiu na cara dura da sociedade o aumento de salário do judiciário, sancionado recentemente pelo presidente. Salário este que já é máximo, ao invés de aumentar o salário do povo, que é mínimo. Um verdadeiro absurdo. Mas a verdade é que não há defesa moral que justifique a soltura coletiva de criminosos corruptos. Isso é uma afronta à sociedade e só acontece aqui no Brasil. O ministro Lewandowski chegou a citar a superlotação do sistema prisional para justificar a soltura dos corruptos, como se indulto coletivo fosse regra e não exceção. E mais, segundo Rosa Weber e Alexandre de Moraes, o presidente da República tem sim o direito de soltar qualquer um. Aí você pergunta, qualquer um, Rose? Sim, qualquer criminoso, com exceção de crimes hediondos. Para eles, um chefe do Poder Executivo pode usar a caneta para interferir na lei penal. Agora, eu não sei o que é pior, uma casa de justiça liberando um indulto coletivo de criminosos ou um presidente de um país que assina tal indulto. Estas ações ferem claramente o princípio da moralidade, que é constitucional. Isso sim mancha a imagem do Brasil perante o mundo. O pior é que, mesmo depois do pedido de Fux, Gilmar Mendes propôs outra votação, agora para derrubar a liminar de Barroso, que não estende o benefício a crimes de corrupção. Toffoli colocou em votação e o placar estava em 5-4 para manter a liminar, faltando apenas o voto dele, já que Lewandowski havia se ausentado. Então, para não haver empate e gerar um impasse, Toffoli pede vista do processo. Dá para acreditar? Por fim, e enquanto não se conclui o julgamento, devido ao pedido de vista do ministro Luiz Fux, continua valendo então a liminar de Barroso, em que o benefício do indulto não vale para crime de corrupção e peculato. E se o processo retornar ao plenário após o Natal, o perdão dos criminosos perderá
totalmente o sentido. A verdade, minha gente, é que mais uma vez o STF atua como casa de tolerância de bandidos e contra a nação brasileira. Se Temer assinar o indulto, 22 dos 39 condenados pela Lava Jato podem ser beneficiados com o vergonhoso decreto de indulto natalino do Temer. Eu vou resumir este absurdo para você com a frase do relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou contra o indulto para crimes do colarinho branco. Ele disse o seguinte, abre aspas, as coisas erradas foram naturalizadas de uma tal maneira que as pessoas perderam o senso crítico. Este decreto é um bom exemplo disso. Fecha aspas. É exatamente isso que vem acontecendo no país. A passagem do PT pelo poder institucionalizou a mentira, o roubo, a canalice e o cinismo a tal ponto que uma casa de leis e justiça que deveria defender o povo vota a favor de um indulto que porá nas ruas criminosos condenados que agiram contra cada cidadão brasileiro que morre todos os dias assassinado pela corrupção, na fila dos hospitais, com a falta de segurança, de educação e de esperança. Além de uma afronta aos brasileiros, este decreto é um forte golpe contra a Operação Lava Jato, porque elimina as delações premiadas, já que o preso não precisará delatar para receber o benefício. E pior, um golpe ainda maior contra a nação, porque a Suprema Corte do país acaba de mandar um recado perigoso à sociedade, de que o crime de corrupção compensa no Brasil e que a falta de punição e justiça deixa claro que tudo é permitido aos olhos fechados da lei. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco sobre este tema para você. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o que acontece em nosso país. Se inscreva no canal, compartilhe meus comentários e deixe o seu. Sua opinião é muito importante por aqui. Um beijo e até a próxima!